E uma operação denominada Fruto Proibido foi realizada hoje para combater uma organização criminosa especializada na venda clandestina de, principalmente, que fique claro, não eram apenas aparelhos dessa marca, mas principalmente de aparelhos celulares iPhone. A ação foi comandada pelo Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e aos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Conexos do Ministério Público Estadual de Alagoas. Ao todo, foram 18 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão em Alagoas e também em São Paulo e em Goiás. Vejam aí imagens da ação policial. Você vai entender o porquê dessa ação, que fique claro. Mas, Oscar, era de uma loja, era de uma pessoa conhecida. Eu comprei aparelho falso? Não. A questão aí não é venda de aparelhos clandestinos, e sim venda clandestina de aparelhos. Os aparelhos chegavam ao Brasil de forma errada. Não passavam pela Receita Federal, não pagavam impostos, muitas vezes eram contrabandeados em malas de pessoas que estavam supostamente fazendo turismo. Então assim, eu comprei alguma coisa, né, e eu estou ajudando no crime, eu cometi crime. Não, gente, você não comprou nada falso, até porque você não sabia da origem, né, gente? Mas vamos fazer o seguinte, ao vivo o repórter Alberto Lima está com um promotor do Ministério Público que participou da operação e traz um balanço aí do dia. Alberto, boa noite. Quais são as informações atualizadas? E a gente está falando também, né, Alberto, com relação à sonegação fiscal, já que eles não pagavam impostos pelos aparelhos. Boa noite. Boa noite para você, Oscar. Aqui com a gente o promotor Kleber Valadares, até pelo nome e pelo sotaque, eu brincava aqui com ele inicialmente, ele é mineiro, de Belo Horizonte, então aproveitar aqui, vou dizer que vou fazer uma entrevista à altura, pela altura também dele. Promotor, obrigado pela atenção, muito gentil. Que balanço já se faz nesse momento da Operação Fruto Proibido? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Por meio da Operação Fruto Proibido, foram cumpridos efetivamente 11 mandados de prisão aqui em Alagoas, alguns alvos, algumas pessoas que ainda estão sendo procuradas, estão foragidas. Ainda também houve o cumprimento de um mandado de prisão em São Paulo e em Goiás. Todas essas pessoas presas, elas estavam envolvidas na venda clandestina de aparelhos telefônicos sem as respectivas notas fiscais, ou seja, sem recolher impostos ao Estado e com isso gerando problemas à saúde, segurança e educação do Estado. Qual era a dinâmica? Como é que isso funcionava? As pessoas aqui de Alagoas recebiam aparelhos de Goiás, São Paulo. Por exemplo, o que nós pudemos verificar é que nesse ano, em fevereiro, um dos sujeitos presos, ele trazia 230 aparelhos telefônicos dentro do veículo de forma escondida. Isso foi interceptado. A partir daí, e também de uma outra apreensão que houve de cerca de 500 aparelhos vindos em avião, também subsidiaram o andamento das investigações. O que a gente pôde verificar é que muitas vezes não havia nota fiscal e quando havia, essa nota fiscal dizia respeito, por exemplo, a fone de ouvido e o valor de uma nota, por exemplo, de R$3.000, que na verdade era de uma carga de telefones de R$600.000. Então, tudo visando a enganar a fiscalização, enganar o Estado, o Ministério Público e a polícia. Promotor, aqui em Alagoas, com essas prisões que foram efetuadas, mais precisamente na capital, Maceió, essas pessoas se conheciam, eles formavam a quadrilha ou eles agiam de forma independente? Perfeitamente, formavam sim uma organização criminosa. O que nós pudemos verificar, seja por vários relatórios de inteligência, seja por outros instrumentos de investigação, é que havia diversos contatos, relações entre eles, também para gerar a liberação de mercadorias apreendidas ilegalmente, fazendo com que houvesse corrupção a agentes públicos. Esses agentes aqui, eles não vendiam apenas na capital e também no interior do estado, em outros estados também, até fora do país. Como é que isso saía daqui com uma nota fiscal nesse porte, falsa, e principalmente envolvendo os Correios? Primeiramente, havia toda uma logística, sendo que cada membro da organização criminosa ocupava uma determinada tarefa, tudo visando a
sonegação do imposto, do ICMS, imposto estadual. Então havia aqueles que estocavam o aparelho nas suas residências, havia aqueles que eram responsáveis por colocar no mercado, aqueles que eram responsáveis por trazer de São Paulo, e havia aqueles que mandavam inclusive por correio. A propaganda deles, via Instagram principalmente, era destinada a todo o Brasil, e a remessa era feita pelos correios, acreditando muito na impunidade, acreditando que não seriam pegos. A participação de agentes públicos? Sim, a participação, estamos ainda investigando esse envolvimento, mas houve sim facilitação na liberação de cargas para a chegada aqui em Alagoas. Qual é o prejuízo para o Estado com o não pagamento desses impostos? O prejuízo mínimo estimado foi de 10 milhões de reais. Em que período isso? No período de 2015 a 2019. Qual foi a quantidade de celular apreendida aqui em Maceió? Diversos celulares, não só celulares, como outras mercadorias foram apreendidas, mas o que a gente pôde constatar é que centenas de aparelhos foram apreendidos. A quantidade é tão grande que a gente ainda não conseguiu quantificar perfeitamente com o número exato o número. Isso vai a leilão? O que é que vai ser feito desse material? Ainda está sendo discutido. A Cefaz, a Secretaria de Fazenda, vai ficar responsável pela guarda, pelo depósito dos aparelhos, e a partir disso há a possibilidade de uma venda antecipada, até para que não haja o decréscimo, uma redução do valor do aparelho, que naturalmente ocorre com o passar do tempo. Como entender que um iPhone de 10 mil reais está sendo vendido por 6 até por 7 mil reais? Isso, justamente pelo fato de não haver o pagamento do imposto, é que eles conseguem essa margem. Mas há muitos que, infelizmente, entendem essa prática como tolerável, sendo que, para eles conseguirem trazer para Maceió um aparelho desse 20%, 30% com valor menor, eles necessitam falsificar documentos, trazer laranjas para a organização criminosa, peças de ferro, burlar fiscalização. Só um pouquinho, deixando bem claro que trazer laranja não é o nosso fruto cítrico, né? De forma alguma, é muito pior. Então, além disso, corrupção. O que nós percebemos nessas grandes fraudes, que nós chamamos de fraudes estruturadas, é que eles necessariamente praticam a corrupção. Uma vez que é apreendida uma carga dessa, uma carga de valor considerável, eles já estão imbuídos no movimento criminoso, naturalmente eles vão buscar ali um servidor, um agente público já corrompido e corrompível para pagar a ele para liberar a carga. Foi o que de fato a gente constatou. Esses empresários, supostos empresários, eles têm loja física aqui em Maceió? Tem. Alguns dos empresários presos têm lojas físicas de assistência técnica a aparelhos celulares. Essas lojas prestavam esse serviço, porém serviam também como um subterfúgio, serviam como uma forma de esconder outra atividade, que era a de venda de aparelho iPhone. E toda a comercialização deles era feita de maneira muito informal. Por exemplo, a entrega era feita em locais distintos, as chamadas eram de forma clandestina, visando a que a polícia e o Ministério Público não alcançassem, né, a prática criminosa. Então o que a gente pode ver é que tudo era feito na clandestinidade, com essa série de crimes norteando, rodeando o crime de sonegação fiscal. Muito obrigado, promotor. Obrigado, eu agradeço a todos, agradeço a audiência do programa, estamos à disposição no GAESF e também ao programa. Ok, muito obrigado ao promotor Kleber Valadares. Só explicando, né, porque o nome fruto proibido, em função da maçã partida que tem lá na empresa, né, e também pela proibição em função das ausências de notas fiscais ou quando elas existiam de forma muito irregular. A verdade é que quem comprou mais barato, cometeu algum crime, quem comprou não.
Quem comprou está estimulando a prática da corrupção, está estimulando a prática da sonegação e, querendo ou não, está caindo dentro da investigação e pode sim ser chamado para ser ouvido dentro do Ministério Público. Oscar.